quero ler com vocês no livro de Reis, 2 Reis, capítulos 5. O Senhor colocou no meu coração para começar a falar sobre reposicionamento. Duas coisas que eu quero dizer ao iniciar esta palavra, que vai ser bem rápida, começando antes de ler o texto. A primeira, escute bem, é que Deus nos põe em certos lugares e em certas circunstâncias por um propósito. Não existe descontrole em Deus. O que eu disse? Deus está sempre no controle da situação. Quando você acha que a coisa está fora de controle, significa que você está duvidando que Deus se preocupa com você e que Ele sempre tem o controle da situação. Número 2, muitas vezes Deus te leva a um certo estado. Às vezes Deus tem que te mover de uma condição para outra, para que você consiga compreender o que Ele está planejando fazer amanhã contigo. Ele não pode seguir os seus planos. Diga comigo assim: Deus não pode seguir os meus planos. Eu preciso seguir os deles. Amém? Quando eu sigo dele, então as coisas dão certo, mesmo que eu não compreenda. E Deus tem falado muito forte comigo sobre esse tema. E hoje eu quero falar sobre quando as circunstâncias não dizem a verdade. Diga comigo: há momentos que as circunstâncias não dizem a verdade. O que eu faço quando Deus está dizendo uma coisa e as circunstâncias estão dizendo outra? É o que nós vamos ver hoje. 2 Reis, capítulo 5, versículo 1 diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele, olha bem, nós não estamos falando de Israel não, nós estamos falando da Síria. Diz: porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Agora, curioso, irmã Ruth, é que os sírios sequer conheciam o Senhor. Os sírios adoravam um Deus chamado Rinom, um outro Deus, um Deus falso. E o texto está dizendo: por ele, esse Naamã, o Senhor dera livramento aos sírios. Aí você vai entender daqui a pouco por quê. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, e da terra de Israel levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, o rei, dizendo: assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E ele tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus? Para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede, que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que
rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne se tornará e ficará purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, e invocará o seu Deus, o Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu neles, lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com muita indignação. Verso 13. Aqui mostra por que você tem que estar cercado das pessoas certas. Por que você precisa se cercar das pessoas corretas? Porque se ele tivesse cercado de uma pessoa que envenenasse o coração dele, irmã Ruth, se ele tivesse cercado de uma pessoa com um coração maligno, a história teria terminado de outra forma. Ele estava cercado com uma pessoa que tinha bons conselhos para dar. E ele disse: então chegaram-se a ele os seus servos, e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma coisa, porventura, difícil, porventura não farias? Quanto mais dizendo ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Você pode dar um glória a Deus melhor nesta noite? Louvar a Deus e agradecer pela sua bondade. Irmãos, como Deus falou comigo essa semana nesse texto? Como Deus falou comigo? A primeira grande curiosidade é que Deus não é só o Deus da igreja. Nós, o povo de Deus, precisamos crescer nesse aspecto. Deus não é só o Deus da igreja. Deus não é só o Deus de Israel, o Deus dos crentes. Não, Ele é o Deus das nações. Ele é o Deus dos povos. O texto fala de um jeito, é tão engraçado, como que o autor desse texto ignora completamente os deuses falsos. E diz: olha, esse homem era muito bom, era um homem bom. Esse homem era um homem temente a Deus, era um homem honesto. E foi por ele que o Senhor deu livramento aos sírios. Os sírios nem sabiam que Deus estava dando livramento a eles. Você vai ver daqui a pouco um texto que eu vou te mostrar, que quando os sírios batalhavam e voltavam para casa, o rei, nessa época o rei Ben-Hadad, voltava para sua casa depois das vitórias. Ele entrava dentro do templo de Rinom, o deus da Síria, e prestava homenagem a esse deus chamado Rinom, um deus falso. Era idolatria, só que era a idolatria baseada na cegueira espiritual, a idolatria de quem não conhecia Deus. Mas Deus não está nem aí. Deus é o Deus das nações, Ele é o Senhor dos povos. Ele se preocupa com o que está se passando nesta nação, Ele se preocupa com o que está passando no Brasil. O povo orou no Brasil, Deus está respondendo orações do povo no Brasil. O povo orou aqui na América, Deus está respondendo orações do povo na América. Deus está respondendo orações do seu povo em vários lugares do mundo. Nações que estão voltando da esquerda para a direita, nações que estão abandonando abortistas, líderes pró-casamento homossexual estão se voltando para líderes conservadores. Em vários lugares do mundo isso está acontecendo. Nações que estão sendo retomadas por Deus. E mesmo que eles não saibam, mesmo que seus líderes não saiam por aí dizendo: Deus fez isso, foi Deus que fez aquilo, mesmo que não digam, não precisam dizer, Deus não precisa disso. Deus está muito acima dessas coisas. O nosso Deus é o Deus dos povos, é o Deus das nações. Digam graças a Deus. Outra coisa curiosa, ainda no verso 1, diz assim: este varão, homem valoroso. Diga comigo, ele era valoroso. Eu vou parar de pregar se você estiver dormindo hoje aqui. Diga comigo, ele era valoroso. Eu quero que você memorize isso. Aí tem uma vírgula.
dizendo assim: porém leproso. Ele era valoroso, porém leproso. E eu quero te explicar duas coisas aqui. A primeira delas é que o fato de você ter uma lepra qualquer não elimina o seu valor. Pastor, misericórdia, pastor, não tem lepra nenhuma não. Não estou falando dessa lepra não. Eu estou falando de qualquer nhaca que você tem aí. Qualquer pelega que você tem, qualquer problema que você tem no seu caráter, qualquer pecado mal resolvido, qualquer defeito, qualquer falha, seja lá qual for a sua lepra, escute bem, seja lá qual for a sua lepra, isto não elimina o seu valor. O texto diz: o homem era valoroso, mas tinha lepra. Ah, pegou lepra, agora esquece, não tem mais valor, joga no lixo. Fulano falhou, fulano errou, fulano é fraco nessa área, fulano não sei o que lá. Esquece, joga no lixo porque não tem mais valor. Para Deus não. Pode ser assim para a sociedade. Para Deus não. Deus olha para o seu valor e Deus sabe do valor que você tem, porque inclusive o valor que você tem foi Ele que deu. E Ele não vai deixar as tuas falhas, as tuas fraquezas, os teus defeitos eliminarem as tuas virtudes, a tua fortaleza, o teu valor. E que coisa linda quando Deus pega a gente, a começar por mim mesmo. Deus pega a gente, pessoas normais, pessoas falhas, e Deus começa a fazer uma obra, salvar vidas, transformar pessoas, abençoar, edificar o outro. Quantas vezes você, na sua fraqueza, você deu uma palavra para o outro e edificou o outro? Quantas vezes na sua fragilidade, na sua fraqueza, você orou por alguém e Deus respondeu? Na sua fraqueza. Estava contando para uns irmãos uma experiência que eu tive esses dias. Eu oro toda noite, normalmente de madrugada, eu sou muito noturno. Oro, trabalho, escrevo de madrugada. Então, na maioria das vezes, a Zanda vai para a cama, eu fico fazendo uma coisa ou outra. Mas nesse dia eu estava cansado, muito cansado. E aí ela falou: vamos para a cama hoje e tal. Eu falei: vamos embora. Fui lá, eu entrei no banheiro, ela foi deitar, eu entrei no banheiro, fui fazer a higiene. Estava muito cansado, não sei, nem lembro o que tinha passado naquele dia. Eu estava cansado, queria descansar. Fui no banheiro, escovei os dentes e tal. E aí eu escovo os dentes bem devagar, às vezes ouvindo um vídeo, uma notícia, uma coisa ou outra que não deu tempo de eu pegar durante o dia. Eu fico ali ouvindo, escovei e tal, terminou tudo bonitinho, desliguei o celular e tal. E lá em casa é o seguinte: tem o banheiro assim, o closet, o walk-in closet e o meu quarto, closet, banheiro. Então, para ir no banheiro tem que passar dentro do closet. E aí eu terminei, estava fechada a porta que dava para o quarto, a porta do banheiro para o closet fechada, e eu terminei de escovar os dentes do banheiro. Quando eu fui saindo, que eu botei a mão na porta assim, saí, e aí eu veio aquela vozinha dentro de mim e falou assim: você precisa orar hoje. Aí eu tentei não ouvir, assim, aquele cansaço, pensei: eu vou deitar. Saí, entrei no closet, apaguei a luz do banheiro, entrei no closet, encostei a porta do closet. Quando eu levei a mão na porta do closet para abrir, para entrar no quarto, veio aquela vozinha de novo e falou: eu sei que você está cansado, mas você precisa orar hoje. Aí eu quietinho tal, e a Zandra, ainda bem que ela pega no sono rápido, né? Ela acorda de noite, mas pega rápido no sono. Aí eu falei: quer saber, eu acho que a Jana já está ressonando, eu vou ficar aqui. Fiquei no closet lá, ajoelhei e comecei a orar. E comecei a orar, Deus começou a me dar nomes, pessoas e tal. E Deus me deu uma situação específica. Deus falou: ora por essa situação aqui. E aí eu comecei a orar por aquela situação. E não pensa que foi aquela oração fervorosa: Senhor, meu Deus e meu Pai. Eu estava doido para ir dormir. Eu estava cansado. Usando a lepra aqui como tipologia, eu estava leproso naquela noite. Eu estava vendido, vencido. Mas aí ajoelhei ali assim, e o Senhor trazendo na minha memória, e eu falando: Senhor, abençoa a vida de fulano, de ciclano, Senhor, e tal, oro pela igreja, todos os nomes que me vêm à mente eu vou falando, e tal. E aí o Espírito Santo falou assim: agora ore por essa situação aqui. Aí comecei a orar por aquela situação: Senhor, tem misericórdia, dá a vitória, o Senhor é isso e tal, e tal. Estou falando em código, porque depois do testemunho quem tem que dar é a própria pessoa. Aí terminei de orar, que fiz aquela oração ali e tal. Fiquei ali, será uns 30, 40 minutos. Quando eu terminei de orar, e vi aquele alívio, aquela coisa assim. Aí eu falei: bom, vou descansar agora. Deitei na minha cama, fui dormir. Quando chegou no dia seguinte, alguém me liga, fala: pastor, o senhor não sabe de uma coisa,
Deus estava fazendo isso, deu um problema, pastor, mas sabe o que Deus fez? Deus fez esse e esse milagre. O milagre que a pessoa estava me contando era a situação que Deus tinha mandado eu orar de madrugada. Deus mandou eu orar de madrugada por uma situação especial, por uma instituição. Quando chega de manhã, a pessoa vai e me conta que Deus fez um milagre naquela instituição. Tem alguém aqui hoje? Escuta o que Deus está te falando hoje. Não deixe a sua lepra roubar o seu valor. Porque o diabo virá muitas vezes no teu ouvido e diz: esquece, você não tem futuro não. Pode esquecer que Deus não tem pacto contigo, Deus não tem pacto com você não. Você tem lepra na ponta do dedo. Você tem lepra na unha encravada do dedo esquerdo. O diabo arruma de tudo que você imaginar para tentar desfazer o seu valor, para tentar lançar sobre você um peso que não é para você carregar. Esse peso é de Jesus. Este peso é de Jesus. Seja qual for o teu problema, o teu pecado, tua falha, teu defeito, este peso é de Jesus. Ele já levou na cruz do Calvário. E o texto diz: este homem era valoroso, tinha lepra, mas era valoroso, um homem de valor. Já pensou quantas pessoas que nós encontramos por aí, pessoas que têm falhas, defeitos, mas são pessoas valorosas, pessoas trabalhadoras, pessoas que você pode confiar, pessoas com quem você pode contar. De vez em quando vai errar contigo? Vai! Mas por favor, nunca se esqueça do valor das pessoas. As pessoas são valorosas, digam graças a Deus. Aí no verso 2 começa a se desenrolar uma trama. E é nisso que eu quero que você ponha a sua atenção, porque a minha mensagem hoje não vai muito longe. Portanto, eu quero ser sucinto, que você entenda algo hoje. Escute bem. A vida é feita de tramas. Há tramas ao redor da vida. Coisas que acontecem aqui, e quando eu digo trama, não é só coisa ruim não. Trama pode ser boa e ruim. Tramas são atos, tramas são acontecimentos, coisa que acontece, a pessoa te mandou embora inesperadamente, você não sabia. Isso é uma trama da vida. Alguém te traiu, alguém falou algo de você que não devia, alguém tornou a sua interação com outras pessoas ou com determinados ambientes às vezes impossível, porque te perseguiu, porque te acusou. São tramas da vida. A vida é composta de tramas. Por exemplo, Deus tramou para você estar aqui. Deus tramou para você morar nos Estados Unidos da América. Você não sabe. A vida conspirou contra ou a seu favor. Houve uma série de conspirações da vida para que você pudesse hoje estar aqui morando num outro país. Outro país, sabe lá Deus o que aconteceu, você perdeu o emprego, tentou arrumar, não conseguiu, trabalhou a vida inteira, não juntou nada, ou fugiu ameaçado de algum lugar. Eu não sei qual é a sua história. Eu sei de uma coisa: você está aqui porque tramas da vida te trouxeram até aqui. Agora escute bem, o lindo de tudo é que você não precisa entender as tramas. Você só precisa acreditar que Deus tem o controle de todas elas. Você não precisa entender todas as tramas da vida, todos os meandros das coisas que aconteceram com você no passado, para desembocar você na situação que você está hoje. Vai saber. Morava lá, está morando aqui, estava casado, separou, divorciou, solteiro, casou, ficou doente, melhorou, ficou doente. Eu não sei qual é a sua história particular, mas eu estou aqui imbuído com um sentimento de uma profunda autoridade de Deus, para dizer a você que você não precisa entender as tramas da vida, basta você crer, e crer é uma decisão, basta você crer que Deus tem o controle dessas tramas, porque elas estão acontecendo e Deus está encaixando essas coisas nos lugares certos, porque Deus tem um plano amanhã. Deus tem um plano amanhã que você não sabe. Um plano.
E porque Deus tem um plano, Ele está te encaixando em lugares. Até chegar o momento em que as coisas começam a fazer sentido na sua vida. As coisas começam a se encaixar, ou aquilo que se encaixou lá atrás, que não fazia o menor sentido para você, elas começam a fazer sentido. Quando você não se rebela contra Deus, quando você não se levanta contra o Espírito Santo, quando você fica submisso a Deus e dá a Ele um voto de confiança, de que Ele tem controle das coisas que estão acontecendo na sua vida. Ah, pastor, mas e se as coisas que estão acontecendo na minha vida forem resultado de erros meus? Disto Deus tem controle também. Deus tem controle até disto. Porque Deus senão Deus não seria soberano, gente. Que Deus soberano é esse, que eu cometo um erro, eu faço algo e Ele perde o controle de tudo e fica desorientado? Não, isso não é soberania. Deus tem o controle de absolutamente todas as coisas que acontecem na sua vida. Então vamos ver essa trama agora se desenrolar. Olha bem, saíram tropas da Síria e da terra de Israel levaram presa uma menina. Agora pensa bem comigo. Você está tranquilo, a família toda numa boa, todo mundo legal, você, seu filhinho, você, sua filha, seu marido, sua esposa, tudo certinho. Vem cá, ô Tiffany, já que você cantou tão bonitinho hoje, me ajuda a pregar aqui. Aí acontece uma guerra. Estados Unidos e Coreia do Norte. Estados Unidos e Coreia do Norte. De repente a Tiffany é levada. Pensa bem. Daria para entender? Daria para entender, ô Cris? Você ia ficar sorridente? Ah, paciência. Os coreanos levaram a Tiffany. Fazer o quê? Vai casar com um coreanozinho do norte, bacana? Não, né? Gente, raciocina comigo aqui. Olha bem o que a Bíblia está dizendo. Começou uma trama. Eu espero, gente, sinceramente, que o Espírito Santo use o que eu vou dizer aqui hoje para trazer paz ao seu coração e para te curar de algumas coisas. Houve uma guerra, eles pegam uma mocinha indefesa, que não tinha culpa daquilo, nada. Eles pegam aquela mocinha no meio da guerra e levam aquela moça cativa para a Síria. Levam. O que há de bom numa coisa dessa? Imagina os pais dessa moça, imagina os familiares. Acabou a guerra, cadê fulana? Não sei, alguém viu, não sei, sumiu. Aí vem aquele desespero, aquela coisa. São momentos da vida, eu posso classificar assim, momentos da vida em que acontecem coisas que você não tem a menor noção do porquê que aquilo aconteceu. Você não tem a menor noção. E como você não tem a menor noção do porquê que a vida te reservou aquilo ou aqueles acontecimentos, aquelas coisas, o que acontece? Você pode até não murmurar, porque tem gente que tem realmente uma vida com Deus, ela consegue encontrar, pode até não murmurar, mas você também fica ali lamentando. Poxa, Senhor, como é que o Senhor deixa um negócio desse? Como é que o Senhor faz um negócio? Como, Senhor? Como? Aí fica aquela oração dos porquês a vida inteira. Senhor, por que isso? Senhor, por que aquilo? Senhor, por que assim? Por que assado? E você já percebeu que toda vez que nós oramos a Deus com os porquês, nunca há resposta? Deus nunca responde quando nós oramos os porquês. Sabe por que Ele nunca responde? Porque se Ele te respondesse, Ele teria que dar para você todo o mapa de um plano abrangente que Ele tem, que não caberia na tua cabeça. A tua cabeça é como um pendrivezinho de 10 megas, e o plano dele é de 350 terabytes, não cabe na tua cabeça. Ele tem um plano para a tua vida inteira. Deus tem um plano para a tua vida inteira. Do momento que você nasceu, até o dia em que Ele te levar para o lar, para você ficar com Ele para sempre. Ele tem um plano para cada segundo da tua vida. Como que Ele pode te revelar isso? Como que Ele pode te contar isso? Ele não tem como te contar isso, porque não cabe no teu pendrivezinho de 10 megas. Não cabe. É
É por isso que a Bíblia diz que sem fé é meio complicado agradar a Deus. Sem fé é difícil agradar a Deus. Sem fé é mais ou menos. Sem fé é o quê? Sem fé é impossível. Impossível agradar a Deus. Por causa disso, o plano dele é 360 terabytes. O seu cérebro, a sua mente é 10 megas. Ele não tem que me jogar tudo lá. É isso que eu vou fazer com você aí nos seus próximos 50 anos. Jefferson, imagina quando eu tivesse lá quando eu tinha 8 anos de idade, uma profetisa virou para minha mãe e falou assim, a minha mãe estava na igreja, eu não estava. Uma profetisa visitante que estava visitando a nossa igreja na época, virou para minha mãe e falou assim, essa senhora aí, a senhora levantou, falou assim, só tem um filho de uns 8 para 10 anos de idade? A mãe falou, tenho 8 anos. Aí ela virou e falou assim, olha, cuida dele com muito carinho, porque vai chegar o dia em que a senhora não terá ele mais, Deus vai levar ele para longe. Eu tinha 8. Deus já estava jogando um tipzinho da minha vida aos 50. Aí eu nunca esqueço, a minha mãe partiu sem que eu a visse. Eu nunca esqueço, quando ela estava perto de morrer, que ela mandou uma mensagem para mim, dizendo assim, meu filho, eu sei que você está aí por uma ordem de Deus, é o que me traz paz. Porque aos 8 anos de idade, Deus já estava dando para ela um tipzinho. Ou seja, Deus já sabia de tudo que ia fazer comigo esses 50 anos. E os meus próximos 78 que eu ainda vou viver, Ele já está com tudo planejado. Portanto, Ele não tem como Ele me contar. O único jeito é eu crer nele. Eu preciso crer em Deus. E entender que até os acontecimentos difíceis, até os momentos complicados, inexplicáveis, aqueles momentos que dá vontade de sair correndo com pânico, sabe, ataque de pânico, meu Deus, e agora, onde é que foi parar essa menina? Ataque de pânico, sair correndo, até nesses momentos, eu preciso parar, respirar fundo e dizer, espera um pouquinho minha alma. Davi falava muito com a sua alma, ei minha alma, aquieta dentro de mim, porque em Deus esperarei. Aquieta em mim, ó minha alma. Davi dava ordens para a sua alma, porque a alma é rebelde. A alma é cheia de manias, cheia de vontades, cheia de coisinhas. E aí Davi, sabendo disso, o que ele fazia? Ele dava ordens para ela. Aquieta minha alma. Quieta dentro de mim, ó minha alma. Porque eu esperarei em Deus. São aqueles momentos da vida que você não tem a menor ideia do porquê que aquilo está acontecendo. A menor ideia. E outra coisa, são aqueles momentos da vida que a ajuda externa não ajuda. Quando você perde alguém chega e fala, meus pêsames, ajuda em alguma coisa? Não, a gente tem que falar porque tem que falar, é ou não é? A gente fala porque precisa. Ou meus pêsames, meus sentimentos e tal, mas ajuda em alguma coisa? Não. Alguém sequestrou a sua menininha, o seu rapazinho, levou para longe. Como na história do texto ali. Adianta chegar e falar, fica tranquila, confia em Deus, Deus tem um plano, não sei o que. Não adianta dizer nada. Não adianta. Se dentro de você, toca aqui assim, toca aqui no coração, toca. Se dentro de você não tiver uma chaminha lá dentro, dizendo para você, aquieta minha alma, espere em Deus, porque Ele sabe o que faz. Isso tem que estar dentro de você. Ajuda externa não contribui, como diz o outro. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel levaram presa uma menina. Vai lá tentar consolar os pais dessa menina, vai. Como é que faria para te consolar se levassem a Luana? Numa guerra aí, e ali está dizendo menina, Luana já está com o quê? 32, Luana?
menina é, sei lá, na idade da tequinha. Levaram a menina, gente. Será que nós estamos entendendo essa coisa? Mas lembra semana passada, algo que eu disse aqui? Deus, muitas vezes, Deus posiciona armas letais dentro do território do inimigo. Talvez você não está entendendo, meu Deus, por que eu estou trabalhando nesse covil de lobos? É porque Deus te plantou, você é uma arma letal de Deus. Deus plantou você lá, porque Ele tem um plano. Ele tem um plano. Eu estou falando para você o que Deus falou comigo. Eu orava toda noite, parei de orar aqui, porque comecei a ter problema com os americanos aí tive que parar de orar aqui dentro toda noite. Eu vinha para cá toda noite. E teve um dia que eu cometi um erro, até que meio que consciente. Mas é aquela coisa que você acaba fazendo por bobeira. E eu comecei a orar, falei, Senhor, não estou entendendo, essa cidade, não sei o que lá, o Nordeste americano, esse lugar não quer nada contigo, as igrejas aqui não crescem. E comecei a falar, e tem igreja cheia aí que o Senhor nem lá está. Comecei a orar com Deus, andando aqui por esses corredores aqui, falando. E a musiquinha tocando. Falei, Senhor e tal. Orei pela igreja, e reclamei bastante. Aí nisso que eu estou falando, o Espírito Santo falou uma coisa tão engraçada comigo, que me calou na hora. Eu, pá, de repente veio a voz do Espírito Santo e falou assim, ei, eu tenho um plano. Eu tenho um plano. Senhor, por que o Senhor não me levou para a Flórida, lá para o Arizona, Texas? Você planta uma igreja lá, 6 meses depois tem 200 pessoas. Por que o Senhor não me levou para o sul? O Espírito Santo falou assim, ei, eu tenho um plano. Aí eu desmontei, sabe aquela coisa assim, que tipo assim, eu já sabia, eu já imaginava. Os sírios, ganhamos a guerra. Agora a gente leva quem que a gente quer. Faz o que quiser. Eu quero levar essa menina aqui, leva. Nós somos os donos do mundo. Vencemos, levamos quem nós queremos. E levar aquela menina indefesa. Aquela menina com carinha de boba. Uma menininha simples. Os pais ficaram chorando lá, a família toda desesperada. E aquela menininha ali com as mãozinhas amarradas, com aquela carinha de tonta. Não sabia os sírios, não sabia o diabo, que Deus tinha um plano. Deus tinha um plano. Aquela menininha bobinha, caladinha, aquele jeitinho assim, bonitinha, jeitosinha, aquela menina. E pela ótica dos sírios, pela ótica do general, estava tudo sob controle. Ganhamos mais uma guerra. Gente, eu preciso mostrar isso para vocês. Eu preciso mostrar, o meu tempo está acabando ali, mas eu preciso mostrar algo para vocês. Olha bem, começa com a situação da lepra de Naamã. O cara era valoroso, mas leproso. E a menininha é levada para a casa dele, eles não maltrataram a menina, era prisioneira, era cativa, levaram a menina para a casa dele, ela começou a servir a mulher do cara, serva da esposa do general, do comandante do exército. Ele era o estrategista da Síria, por isso que o texto diz, por ele, Deus deu livramento aos sírios. Aí levaram a menina, olha lá a menina lá, faz café, claro, eu tomava café, né? Mas imagina que se fosse lá em casa, né? Cafezinho de manhã, não sei o que, bolinha à tarde, aquela coisa, vai um dia, vai outro, e o cara sempre protegido do pé à cabeça, todo protegido, com vergonha do corpo, disfarçando a lepra, e ela está vendo aquilo ali, ela está vendo que aquilo não está muito normal. Aí ela percebe que o cara é leproso, o cara legal com a esposa, tratava bem os filhos, fiel ao rei, mas leproso.
Aí ela vira para a mulher e fala assim: minha senhora, posso falar uma coisa? Pode. Digo nada para a senhora. O que foi? Se o meu senhor estivesse em Israel, diante do profeta de Deus, eu tenho certeza que ele seria limpo. Agora eu te pergunto, quantos adultos têm essa certeza? Quantos adultos que você conhece que é capaz de olhar para o outro e falar assim: se você for domingo à igreja comigo, se eu levar você lá, você participar do louvor da adoração, for ministrado naquela igreja, eu te garanto que Deus vai resolver o teu problema. Quantas pessoas que você conhece, irmã Ruth, aí no auge dos seus 55 anos de idade, que tem esta convicção que aquela menina teria, ou que aquela menina tinha? A menininha lá, se a Tequinha estivesse aqui, ia ser a Tequinha. Aquela menininha, com carinha de boba, de inocente. Falar: patroa, posso falar um negócio? Pode. Teu marido é leproso, não é? Só não sabe de nada. O que é? Se ele estivesse lá em Israel, diante de um homem de Deus que tem lá, eu tenho certeza que ele seria curado. Você tem absoluta certeza, absoluta. Aí a mulher vai contar para o cara vai contar para o rei. Aí o rei fala: bom, tipo assim, você que sabe. Esperar as nossas belezuras entrarem. Tequinha, senta aqui pertinho de mim aqui, ó. Eu estou pregando meio que sobre você hoje. Oi? A toalha está aqui, pode ficar tranquilo. Senta aqui, Tequinha. O cara vai lá no rei, e o rei fala assim: você que sabe. O rei cria no Deus Rinom. Ele não cria no Deus de Israel. Você que sabe, você quer ir? Eu mando uma carta para o rei de Israel. Eu quero ir. Aí o rei, que não entendia de nada do negócio, mandou uma carta para o rei. Falou assim: estou mandando aí o meu general. Quando você receber esta carta, eu quero que você limpe ele da lepra. Lembra que a Síria tinha acabado de vencer Israel. O rei estava subjugado. Aí recebe uma carta do rei da Síria, dizendo: quando você receber essa carta, esse general que está aí com lepra, eu quero que você limpe ele da lepra. Ele não tinha a menor ideia como é que aquilo acontecia. O rei entrou em desespero, falou: meu Deus, claro que isso aqui é uma armadilha. Mandou eu limpar o homem, sou eu Deus por acaso para fazer uma coisa dessa? Irmãos, você está acompanhando o que eu estou pregando? Escute bem. Como que é possível? Vem cá, Tequinha. Como que é possível uma mocinha, mais ou menos aqui do porte da Tequinha, ter mais convicção do que o rei de Israel? A menina virou e falou assim: se o teu marido ficar diante de um homem de Deus que tem lá em Israel, nenhuma chance para essa lepra. Nenhuma chance para essa lepra. Quando a carta chega, o rei, que deveria falar: não, isso aqui é moleza, fica tranquilo que eu vou mandar chamar o homem de Deus, vou mandar chamar Eliseu. Não, o rei se apavora e fala: meu Deus, isso aqui é uma armadilha. Isso aqui é uma armadilha, ele está fazendo isso aqui para me pegar. Escute bem o que eu vou dizer para você. Obrigado, Tequinha. Fica aqui porque você é minha amiga hoje, tá? Minha coleguinha de mensagem. A forma como nós estamos criando os nossos filhos vai determinar amanhã que tipo de convicção eles terão no coração. Qual é a convicção que os nossos filhos têm no coração? Quais são as convicções que eles têm hoje? Quais são as convicções que eles terão amanhã? Tem alguém me ouvindo hoje?
Escute o que eu estou te falando. Você é responsável pelas convicções dos teus filhos de amanhã. Não adianta botar a culpa no governo, a culpa na igreja, a culpa no sistema, na sua falta de tempo. Existem convicções sendo formadas dentro do teu filho, da tua filha. Quais são elas? Quais são elas? Será que quando os nossos filhos estiverem diante de um Naamã, numa circunstância daquela, diante de um Naamã da vida, será que eles se levantarão e dizem: não, fica tranquilo, o Deus de Israel pode mudar esta situação? Será que os nossos filhos vão dizer isso amanhã, gente? Quando chegar o momento de uma luta, de uma prova, será que nós estamos dando a eles estes valores? Ou você acha que aquela menininha tirou isso do nada, do joelho dela? Porque se fosse uma moça formada, o texto diria. Se fosse uma mulher casada, o texto diria. Se fosse uma pessoa adulta, o texto diria. O texto diz: levaram presa uma menina. Uma menina. Menina. Aí está a menina presa lá, cativa, milhas e milhas de distante da casa, sem os pais, sem ninguém. E quando ela teve a primeira chance, ela botou as convicções dela para fora. Eu sei que em Israel há um Deus que pode resolver esta situação. Alô? Alô? Há um Deus em Israel, e este lugar é Israel, que pode dar a você soluções que você não encontrará em lugar nenhum. Deus tem planos para você. Há um plano de Deus em andamento. O plano de Deus está em andamento. Em andamento. Você não sabe o que ele pode fazer com uma menina dessa. Aqui, fica em pé, meu amor. Está vendo uma menininha linda dessa aqui, uma índiazinha linda dessa? Você não tem noção do que está na mente de Deus por uma preciosidade dessa. Você não tem noção. Nós servimos a um Deus terrível. Nós servimos a um Deus terrível. Um Deus que não perde batalha. Um Deus que não entra para perder jamais. O poder está nas suas mãos. Eu quero que você seja contagiado por isto nesta noite. Bom, você conhece a história. O cara foi curado de uma forma maravilhosa. Maravilhosa. Aí voltou, escute bem. Quem lembra o que eu preguei aqui domingo passado? Alguém lembra sobre o que eu preguei domingo passado? Sim, mas sobre o quê? Que texto que eu preguei domingo passado? O assunto, o que eu li domingo passado? Meu Jesus, vocês não estão vendo nem os vídeos, né? Como é que é? Fala mais alto um pouquinho, filha. Os 4 leprosos foram fora da cidade. Eu preguei sobre os 4 leprosos que estavam à porta de Samaria, lembram? Escute bem. Eu estou lendo para você o capítulo 5, né? Capítulo 5. Se você avançar um pouquinho para o capítulo 7, olha bem. Eu estou no 5. No 6:24, Samaria cercada. No 6:24. No capítulo 7 acontece o lance dos leprosos. Nesse momento eu estou pregando o capítulo 5. Semana passada eu preguei 2 capítulos à frente, o capítulo 7. Agora olha o que diz o capítulo 7 que eu preguei semana passada, escute isso. Eliseu prevê o milagre e falou: pode ficar tranquilo, amanhã vai ter 3 sacos aqui de cereal por 1 ciclo. Lembra disso? O pessoal estava vendendo cabeça de jumento pelo preço de uma herdade, 80 ciclos de prata. Aí Eliseu veio e falou assim: não, amanhã vai ter 3 sacos de cereais aqui por 1 ciclo.
Aí o verso 2 diz assim: porém um capitão, em cuja mão o rei se encostava, disse: é ruim, hein? Preguei isso semana passada. Escute isso agora. Aquela menininha que foi levada numa circunstância que ninguém entendeu, os pais ficaram desesperados. Agora os pais não estão sabendo. Aquela menina virou missionária na Síria. Missionária na Síria. Estava evangelizando o chefe do exército da Síria. O chefe do exército da Síria. Uma menina igual a Tequinha, evangelizando o chefe do exército da Síria. O cara foi em Israel, foi curado, se converteu ao Deus de Israel. O cara se converteu ao Deus de Israel. Aí escute bem agora. Oh meu Deus. Disse Naamã, escute isto: quando Eliseu profetizou o milagre, irmãos, coisa difícil é profetizar entre gente de coração duro. Coisa difícil é profetizar. Eu vou dizer uma coisa para você, mas não é para vocês aqui. O povo mais difícil para se profetizar é o povo crente. Profetiza para uma pessoa lá fora. Profetiza para um ímpio uma palavra de Deus, para ela se cumprir, para você ver o que acontece. Você ganha um amigo para sempre. O povo de Deus acostumou com Deus de um jeito que tem gente que não se quebranta por nada, nem vendo Deus falar e se cumprir. Vem Eliseu falar: amanhã vai ter abundância nas portas. O capitão em cuja mão o rei se apoiava falou assim: duvido. Nem se Deus fizer janela no céu, uma coisa dessa pode acontecer. O capitão em cuja mão o rei se apoiava. Agora olha bem, verso 17. Segundo Reis 5:17. Disse Naamã: seja assim contudo, desce a teu servo uma carga de terra, de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Verso 18. Meu Deus, se isso aqui não mexer com você, eu preciso parar de pregar. Nisto perdoe o Senhor a teu servo. Naamã falando com Eliseu. Nisto perdoe o Senhor a teu servo. Quando meu senhor, o rei, entra na casa de Rimom para ali adorar, ele se encosta na minha mão. Olhem para mim aqui, gente. Olhem aqui. Naamã na Síria era o que aquele salafrário era em Israel para o rei de Israel. Assim como o rei de Israel, vem cá, assim como o rei de Israel se apoiava na mão daquele capitão ordinário, que na hora de crer no Deus de Israel, que faz milagres impossíveis, ele disse: é ruim, hein? Essa figura na Síria era Naamã. Aí agora Naamã se converteu. Aí você vai entender agora por que o Senhor deu livramentos a ele, a Síria, por causa dele. Ele diz assim: quando ele entra na casa de Rimom para ali adorar, e ele se encosta na minha mão, eu também tenho que me encurvar na casa de Rimom. Quando assim me encurvar na casa de Rimom, porque lembra que era o rei, você não pode dizer para o rei: não estou afim, não vou fazer. Naquela época não. Ele era o cara que o rei se apoiava para entrar no templo de Rimom. Aí ele está dizendo a Eliseu: meu senhor, me perdoa, porque quando eu sair daqui, eu vou adorar o Deus de Israel.
mas eu vou ter que entrar na casa de Rimom quando o rei for lá na casa de Rimom. E quando o rei se encurvar, eu também vou ter que me encurvar. Ele dizendo, olha bem, nisso, final do verso 18, perdoe o Senhor, o teu servo. O cara era pagão, a Síria era pagã. O rei da Síria se apoiava num braço melhor do que o rei de Israel. O rei da Síria se apoiava no braço de um homem que tinha temor de Deus. Temor de Deus. Aí Eliseu, verso 19, Eliseu diz assim, e ele lhe disse, vai em paz, vai em paz. Em outras palavras, o que Eliseu está dizendo? Eu sei que você vai ter que fazer essa cerimônia toda na casa de Rimom, por causa do rei, eu sei disso. Mas o que importa é o teu coração. Se o teu coração se volta para Deus, está voltado para Deus. Se você tem temor de Deus, deixa eu te dizer uma coisa, não é o lugar que te contamina. A própria Bíblia diz, o que entra no corpo não contamina nada a ninguém, gente. A Bíblia diz, o que contamina é o que sai. O que contamina é o que você diz, é o que você faz, é o que exala de mim ou de você. Portanto, eu vou ser edificado, eu vou ser contaminado por aquilo que sai de mim. Tem alguém me acompanhando nesta noite? Aí o texto vai seguindo, você não compreende o que vai acontecendo depois, por uma razão muito simples. Porque você só consegue entender a conexão, olhem aqui, você só consegue entender a conexão quando você lê na sequência. Dali para frente, Deus deu a Israel, escute, vários livramentos. Por uma razão, a tropa síria estava sob o comando de um homem que tinha temor de Deus. Na sequência ali tem 3 livramentos. Lembra que Israel tinha perdido uma batalha antes? Onde a menina foi cativa? Imagina se Israel perdesse na sequência mais 3 batalhas. Exterminava o povo. Você está entendendo agora como que Deus pensa? Deus pensou, eu vou plantar uma menina dentro da Síria. Eu vou plantar a Tequinha dentro da Síria. Olhinho verde, bonitinha, parece inofensiva, mas quando ela abrir a boca, ela vai causar uma devastação no reino de Satanás. E eu termino com esse versículo, porque não dá para continuar, talvez eu volte nesse assunto depois. Começa a acontecer algumas coisas que só faz sentido com essa experiência com Naamã. Por exemplo, toda vez que a Síria armava um esquema, Deus falava com Eliseu, Eliseu avisava para o rei. Nessa época era o rei Joás, rei Joás, logo depois Jeú. Os 2 reis do tempo de Eliseu, Joás e Jeú. Aí o que acontece? Olha bem, eu vou terminar agora. Toda vez que a Síria armava uma cilada, Deus falava com Eliseu, Eliseu ligava no celular do rei da Síria, no iPhone, e dizia, majestade, não passe em tal lugar assim, 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 porque a Síria está acampada lá, o Senhor disse. O rei mandava um espia, olhava, era verdade. Ok? Escute bem. O rei, depois de vários acontecimentos, o rei falou, não, tem um espião aqui. Tem um espião aqui do rei de Israel. Reuniu os seus oficiais. Falou assim, ei, tem um espião aqui, porque o rei de Israel está sabendo de tudo que a gente faz. Verso 12, do capítulo 6, diz assim,
E disse um dos seus servos, não precisa nem ser engenheiro de foguete para imaginar quem foi, né? E disse um dos seus servos: não, majestade, não, isso aí é o profeta Eliseu, que está em Israel. É ele que faz saber ao rei as palavras que tu falas na câmara. Majestade, esquece. Você não está sabendo. Tem um cara lá que é amigo de Deus. O cara ora, o cara busca Deus. Profeta do Deus de Israel. É ele que conta tudo para o rei de Israel. Irmão, se eu tivesse aqui mais 45 minutos, eu ia te mostrar uma sequência de pistas no texto. Uma sequência de pistas, mostrando o desenrolar da conversão de Naamã. Uma sequência de fatos, porque dentro da Síria tinha agora um homem convertido ao Deus de Israel, por causa do testemunho da Tequinha. E se Deus não tivesse reposicionado aquela menina na Síria? Você está me entendendo, pelo amor de Deus? O que acontece quando você se rebela com o que Deus está fazendo? Quando você não entende por que Deus está fazendo o que está fazendo e se rebela contra Ele. Imagina se levanta lá um justiceiro: não, agora comigo, pá, entrava lá, roubava a Tequinha, vem cá Tequinha, corre comigo, corre Tequinha, salvei a Tequinha das mãos dos sírios. Ah, é? Você tem noção do desastre que está vindo por aí, só porque você resolveu se rebelar contra o que Deus estava fazendo? A Tequinha vai sorrir por um momento? Vai. Os papais da Tequinha vão celebrar, dar churrasco na casa deles e festejar? Vão. Mas tem 3 batalhas por aí que estavam previstas, livramentos de Deus, que os livramentos não virão mais. Coloque-se de pé neste momento.